saúde mental. Tem gente que, inclusive, que quando o tempo dá uma virada, né, fica meio frio, começa a chegar esse clima chuvoso, sente até depressão, né, Selma? Tem gente que relaciona o sol com o bem-estar mental, com as emoções. Tem disso? Tem disso. Em países mais frios, inclusive, a incidência de suicídio, de depressão é muito maior. De fato, o sol nos transmite muita alegria, possibilidade de sair, de conviver, de ocupar espaços, né, para fora desse ambiente isolado da casa. E é na convivência que a gente adquire, inclusive, mais possibilidade de aumentar a nossa qualidade de vida, a nossa saúde mental. Você tocou um ponto importante, assim, né? No quanto as pessoas estão muito empenhadas nessa coisa do corpo, né? De produzir mais saúde num corpo biológico, físico, mas a gente não é só um corpo biológico, a gente é um corpo biopsicossocial. Ótimo. A gente é um corpo que precisa, inclusive, se entender enquanto sujeito. Ninguém adoece sozinho, Renato, isso é um ponto importante. Opa! A saúde e a doença, ela é socialmente construída. E hoje a gente adoece por muitos determinantes sociais, como a violência, como o desemprego, a desigualdade social, né, a solidão, o isolamento, são questões, são determinantes que vai adoecendo o nosso psíquico. Então, estou aqui conversando com você e lembrei, não sei se vocês lembram daquele filme Náufrago. Sim, lembro. Do Tom Hanks. Que ele botou uma bola para poder conversar. É isso, é sobre ter alguém. Wilson! Seu Wilson! Que ele xingava o Wilson, chutava e depois ele ia nadando. Bom, Wilson! Exatamente. As relações são extremamente importantes para que a gente, inclusive, se mantenha na vida. Relações saudáveis, relações que sejam possíveis como rede, como suporte. Então, é na relação, é no lugar de pertencimento que a gente produz mais vida e produz mais saúde. Agora, você tocou, então, numa questão que me faz refletir o seguinte. Então, aquele amigo da gente que fica muito isolado dentro de casa, aquele parente, às vezes você tem sua mãe, sua avó, seu tio. Não gosta de sair, quer ficar dentro de casa, você tem que ir lá visitar, dar um jeitinho de tirar ele de casa de vez em quando. É isso? Isso é importantíssimo. Conviver é um elemento fundamental. Não basta só ligar, fazer um telefonema. Não, a gente precisa de relações. A gente sofre por não pertencer. A gente sofre por se isolar. Mesmo que essa pessoa queira, porque tem gente que quer se isolar, né? Tem gente que eu conheço gente, né? Por exemplo, agora tá uma onda de memes na internet. Prefiro meus cachorros do que os seres humanos. Eu prefiro meus gatos. Olha aqui o que eu faço no meu sábado à noite. A pessoa bota um meme dele deitado na cama com os gatos. Será que os gatos são suficientes? Então é isso que eu quero. Essa pessoa. Não, eu gosto de ficar sozinho. Não venha me visitar. Não venha me... A gente deve... não respeitar esse desejo da pessoa? Eu acho que a gente deve buscar estratégias e mecanismos para que essa pessoa tenha novamente o prazer da convivência. E aí entra, inclusive, os equipamentos especializados de saúde. A gente tem, hoje, nos nossos municípios, estruturas possíveis para que uma equipe especializada, multidisciplinar, com vários olhares, consiga acessar essas pessoas. Consigam ir até as suas casas, consigam estabelecer uma coisa que a gente usa e que pra gente é muito preciosa, que se chama vínculo. As pessoas precisam estar vinculadas, precisa reconhecer no outro uma possibilidade de suporte quando as coisas estão muito ruins. Quando não for mais possível para ela permanecer a relação com o gato, com o cachorro, com papagaio e periquito, para que encontre no outro, no seu par, uma possibilidade de enxergar um suporte. Então a gente tem hoje equipamentos de saúde que podem produzir esses novos vínculos e esses novos desejos de conviver, de estar junto. O Juba MR está perguntando, será que é saudável querer se isolar? Não é saudável. Não é Nós saudável. somos um corpo social. Eu sou a sua extensão, eu sou a extensão do Vini, eu sou a extensão da Mariá. Nós somos um corpo social. A gente precisa dessa relação. O seu Wilson era uma forma que o ator fez, né? O filme produziu para chamar atenção para isso. Eu preciso me relacionar, eu preciso saber que tem ali alguém comigo.
Eu poderia estar naquela ilha sozinha, não poderia ser insuportável estar naquela ilha sozinha. É que tem gente que fica desse delírio, né? Ah, eu quero ficar sozinho, quero me isolar, quero... Quando a pessoa tá assim, então, né? Fica o alerta para quem tem um amigo, um parente, um filho, um sobrinho, tá muito isolado, tá muito trancado, tem que encontrar um jeitinho de tirar essa pessoa desse mundo, né? Exatamente. Isso é importante, né? Porque às vezes a gente quer respeitar, tem que respeitar a vontade do outro, né? Mas como que, é aquilo que você falou, tem que encontrar um meio, né? Tá aqui, inclusive, a Caroline Fabrício falando que maravilha, super importante darmos visibilidade à luta antimanicomial, ainda mais com essas duas mulheres maravilhosas, Selma e Mariá. Mariá, inclusive, tem um documentário que aborda esse tema, né, Mariá? Isso, a gente lançou um documentário, o nome é A Vida Lá Fora, que fala um pouco sobre esse processo, assim, né? Fala, justamente vocês falando sobre isolamento, foram pessoas que passaram anos das suas vidas isoladas no que a gente chama de manicômio, né? Os hospícios, os hospitais psiquiátricos. E aí, quando esses hospícios fecham, essas pessoas vão para as residências terapêuticas, que são serviços de saúde do SUS. Aí a gente fez o documentário... Aliás, até o Everson, se você puder, já está mostrando, inclusive, o documentário. Tá aqui. Pode continuar aqui. A Vida Lá Fora. A Vida Lá Fora, isso aí. E aí a gente fez o documentário querendo mostrar como foi o processo de saída dessas pessoas de um isolamento para a vida na cidade. Porque elas passaram anos isoladas. Nossa. E como é que foi isso, assim? O que esse processo de construção, a gente chama de processo de desinstitucionalização. Nossa. É um nome grande para um processo maior ainda. E isso envolve não só eles que saíram, que estavam institucionalizados, mas também os profissionais que estavam envolvidos nesse processo, né? Selma foi uma profissional que participou ativamente da saída desses moradores, No né? fechamento do Hospital Colônia de Rio Bonito, né? Provavelmente vocês já ouviram falar ele desse tá fechado hospital. mesmo? Ele está fechado, e que bom que ele está fechado, assim, né? Foram anos violentando pessoas, sequestrando histórias, apagando histórias. Foram muitos anos. Clínica assim, né? Ego. Tem a Clínica Ego em Tanguá, que também não tem parceria nenhuma mais com o SUS. Hoje a gente não tem mais manicômios e o de 18 de maio marca exatamente o fim dos manicômios, o fim entendi. de tratar sem trancar. A gente não precisa trancar ninguém para tratar hoje. Entendi. Isso é uma questão que ainda causa bacana, muita hein? confusão na cabeça das pessoas. Porque, Selma, tem gente que acha que quando uma pessoa está em surto, tem que vir aquela equipe com ambulância, com a camisa de força, amarrar a pessoa e trancafiar em algum lugar para tirar, né? Às vezes a gente tem uma pessoa em estado de surto, tira a roupa e vai pra rua. A gente cansa de ver, eu como jornalista, como repórter aqui, já cansamos de retratar pessoas que têm problemas na família. Eu já lidei com mães que entram em contato. Pelo amor de Deus, Renata, minha filha tá quebrando tudo aqui dentro de casa. E a prefeitura não tem ninguém para amarrar essa menina e trancafiar em algum lugar. Não é mais assim, né? Não é mais assim, não tem que ser mais assim. Eu acho que a gente precisa ser incisivo e marcar esse tempo. Por que não tem que ser mais assim? Porque a gente recolhe uma história de muita dor. O Brasil foi um país que mais internou e matou pessoas. A gente, por 3 décadas, matou mais de 61 mil pessoas dentro dos manicômios. É exagero chamar isso de holocausto? Não é, inclusive, é interessante. Inclusive. É chamado de holocausto. A gente tem um expoente da reforma psiquiátrica chamado Franco Basaglia, que ele saiu da Itália, veio aqui para o Brasil e falou assim: isso aqui é um campo de extermínio, isso aqui é um holocausto brasileiro. A gente, inclusive, tem um filme, um documentário e um livro chamado Holocausto Brasileiro, de uma brasileira, inclusive, que escreve e faz e documenta isso em vídeos, de um dos maiores manicômios, que é o manicômio de Barbacena, né? Então, lá foram centenas, milhares de corpos, inclusive, soterrados naquele lugar por falta de humanidade, dignidade, direito, cidadania, liberdade em cuidado e liberdade. Então, não é possível mais. A gente superou essa tragédia brasileira. O Brasil, o Estado brasileiro, matou milhares de pessoas em troco de um nome chamado tratamento. A gente não tratou, a gente exterminou pessoas.
Então não há mais possibilidade da gente insistir em dizer que pessoas precisam ser internadas. Até porque os manicômios não existem mais, e que bom. Hoje a gente tem, inclusive, algumas propostas de retorno desses espaços. E a gente está aqui, Renata, inclusive, resistindo para que esses lugares não retornem. Então é preciso o tempo todo lembrar, O tempo. porque senão tem gente que acha que aquilo ali é a solução. Exatamente. Porque no fundo, é um desafio para a família lidar com essa pessoa que está surtada, que está em choque psiquiátrico. Para a família, né, é muito complicado. Eu vou citar aqui um exemplo, isso, assim, vários, mas eu tive um recentemente, não tão recente. Recebi um telefonema de uma amiga, uma profissional da área de saúde, que trabalhava num determinado local, numa empresa, uma clínica particular, eu não me lembro exatamente, ligou e falou assim: Renata, nós estamos com uma pessoa aqui que ela está dizendo o seu nome o tempo todo e diz que ela está surtada, não lembra o nome direito, não lembra, ela só lembrava o nome, mas não lembrava o endereço, o telefone de parente para vir buscar, ele estava em estado de surto, mas só lembra o seguinte, que a irmã dele trabalha com você. Você tem alguma pessoa que trabalha com você, que tem um irmão com problemas psiquiátricos, não sei o que? Aí eu desligo o telefone, chamo a equipe. O que está acontecendo? Tem alguém? Ninguém lembrava. E aí eu falei, olha, não tem, acho que deve ser uma confusão, deve ser porque eu trabalho com jornalismo e tal, essa pessoa deve estar lembrando. E passou um tempo, essa pessoa cometeu suicídio. Infelizmente tirou a sua própria vida. E depois a gente foi linkar. Realmente teve uma menina que trabalhou comigo, trabalhou pouco tempo, mas ficou na memória desse, ele era irmão dela. Ficou na memória dele que ela trabalhou comigo um tempo e ele só, em surto no trabalho, ele só dizia, chama minha irmã que trabalha com a Renata Cristiane, chama minha irmã que trabalha com a Renata Cristiane. Infelizmente, a gente não conseguiu impedir que esse rapaz acometesse contra sua própria vida, né? A doutora Patrícia Magno, que ela inclusive faz o levantamento no estado do Rio de Janeiro e em alguns estados, inclusive do Brasil, de loucos perigosos. Não temos. Não temos. É porque as pessoas confundem loucos com psicopatas, exatamente. Não é isso? Isso não entra para uma estatística. Não é uma verdade que o louco é perigoso. Numa situação O que é o louco, doutora? Numa situação de crise, é possível que o outro reaja, né? Que se defenda. E aí se surge a ideia de que esse louco está partindo para cima de mim, mas não é isso. Né? É uma defesa, inclusive, do próprio corpo. Então, a gente precisa lidar com o adoecimento psíquico como a gente lida com diabetes, como a gente lida com hipertensão. Mas as pessoas não conseguem compreender. Não, infelizmente, sim. É estigmatizado, sofre preconceito, eles não conseguem acessar todos os espaços. Por isso que a gente, inclusive, defende que todo cuidado precisa ser na cidade. Isso não é um problema só da saúde, é um problema da sociedade. É importante que essas pessoas circulem e sejam protegidas, inclusive, pela própria sociedade. Porque eles estão no mercado, eles estão na farmácia, eles estão pegando o ônibus, eles estão no trabalho. Eles estão ocupando a vida. E ocupar a vida exige, inclusive, que eu tenha o mínimo de suporte possível. Esse rapaz que, enfim, né, perdeu a própria vida, ele tinha como referência você, esse estúdio, né, a tua voz que chega a muitas pessoas e pensou, bom, é isso, eu vou utilizar aquilo que eu tenho como referência, está na vida real. Não é nada imaginário dele, está na vida real. As pessoas sofrem de coisas reais. Não é imaginário, não é uma maluquice, é real. Sofrem porque são abandonados pelas suas famílias, sofrem porque não tem nenhuma possibilidade de viver com a sua dor, com o seu adoecimento. Por exemplo, hoje a gente, na sociedade atual, contemporânea, a gente tem outras formas de adoecimento. A gente estava falando ali fora do quanto as pessoas estão, inclusive, adquirindo uma coisa que se tornou um problema de saúde grave, que é o transtorno de tela. Transtorno de tela, Vini. Você sabia disso, que já tem um nome? Transtorno de tela. Que é a pessoa que fica o tempo todo... Você tem isso? Eu tenho. Eu tô sempre com o celular, tá lá. Mas como é que é isso, o transtorno de tela? Explica aí pra gente. É isso, assim, é você não se dá a possibilidade de interagir de outros modos, a não ser fixar toda a tua vida e todo o seu tempo ali. Você acha que você tem isso? Na tela. Acho que não, nem tanto.
Mas que eu não largo do celular, eu não Mas largo. que a gente, infelizmente, Mas eu hoje interajo tá... com pessoas também. Não, você interage até demais, desculpa aí. Que bom, Você é Vini. muito, Muito você interativo. Você saracutia demais aí. Não pode. Mas não largo a tela. Um sossego um instante. A É gente- diferente, é diferente, não é isso, né? Não. É largar tudo, é largar a vida e ficar só no... A vida contemporânea tem produzido novos adoecimentos e a gente precisa olhar para isso. Eu tenho visto, por exemplo, já vi estudos, pesquisadores sérios, pesquisadores europeus, falando da proibição, e a gente já está vendo isso acontecendo em alguns países, proibição de crianças usarem tela até os 7 anos, porque isso está provocando deformação no cérebro dessas crianças, provocando inclusive sintomas como acaba a criança virando autista de alguma maneira. É verdade isso mesmo? Acho que produz assim muitas dificuldades para essa criança, dificuldade na interação, dificuldade em receber negativas, né? E porque criança precisa brincar. A gente, inclusive, precisa ter espaços criançáveis. Hoje a gente não tem muitos espaços criançáveis. A gente vai Gostei sair... dessa Eu temática. tenho 2 crianças Espaços de 10 criançáveis. anos. Eu tenho 2 crianças de 10 anos. Quando eu vou sair para algum evento, ou me divertir, ou jantar fora, a gente não tem espaços criançáveis. O brasileiríssimo tem. Nossa amiga Bárbara tem lá uma área aqui de dentro do restaurante Super pra você criançável. comer e deixar seu filho brincando ali. A criançada pira, né? Desculpa, querido. Tinha que fazer meu jabá. Eu acho que é ótimo da gente poder Os pensar reclames do Plim Plim. nas crianças como sujeitos em desenvolvimento e que precisam brincar, explorar sua criatividade, não tá ali conectado naquela tela o tempo todo fazendo assim. Você vê que criança de 1 ano já faz isso? Já. Criança de 5 anos E resolve os pais ficam... facilmente. Ai, que Não incrível, nasceu assim. Parece que aprendeu dentro da barriga. Isso não é legal pra comemorar, né? Não é. Muito pelo contrário. O legal é ficar de pé no chão, o legal é correr Ralar atrás o joelhinho bola, de vez em quando, É ralar né? o joelho. Vitamina S. Pegar uma varetinha e brincar de espadinha, ou fadinha, ou varetinha da fadinha, né? Exatamente, É exatamente. ter a capacidade de enxergar numa folha, um objeto. É trabalhar com a criatividade, com os elementos que a natureza oferece. Isso desenvolve a criança. Né? Exatamente. Quando você entrega tudo pronto, o que acontece com essa criança que fica vendo Peppa Pig o tempo todo ali no. Agora tem muitas outras. Sei A lá, Peppa né? Pig já passou. Foi a primeira que eu me lembrei Mas tem aqui. várias paradinhas aí agora. Perde essa capacidade incrível que a gente tem mais na infância, que é de produzir, de criar, de imaginar, né? De fantasiar. Isso é fantástico. E aí é um efeito cascata. Se você tem uma criança embotada, com crise de ansiedade, que fica na tela, a gente vai produzir adultos dessa forma. É claro que ele não vai curar. Se ele, como criança, Ele tá vai- assim. Exatamente. Quando ele chegar na vida adulta, o que vai virar, né? Tá aqui a Fabina Nascimento comentando. Muito importante essa temática. E sociedade produz sofrimento psíquico e precisamos, enquanto sociedade, olhar e cuidar desse sofrimento. As redes sociais agora têm sido um verdadeiro gatilho para distúrbios psíquico-emocionais. A gente vê que esse comparativo do Instagram, TikTok, eu vejo que as crianças às vezes estão paradas. Essa semana mesmo vi uma criança parada no ponto de ônibus dançando sozinha, fazendo as dancinhas no TikTok. Gente, o que está acontecendo? Eu não quero que você me responda, né? Espera aí. As pessoas também completamente obcecadas, filtros atrás de filtros nas redes sociais.